Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, como prometido, eu separei aqui uma questão do Enem sobre dispersões, mais especificamente sobre a parte homogênea das dispersões, que é o tema de soluções, tá bom? Dentro de soluções, nós destacamos ali que para você pegar ali, compreender, gastar um pouco de energia em soluções saturadas, insaturadas, supersaturadas, ou seja, estudar um pouco de coeficiente de solubilidade e a partir daí estudar um pouco sobre concentração de soluções, sobre mudanças de unidades, representar um soluto em gramas por litro, mol por litro, tá bom? Em porcentagem, massa, volume, massa barra massa, em ppm e etc. Tranquilo? Então eu separei uma questão aqui, uma questão bem tradicional, bem no modelo que o Enem sempre cobra, inclusive é uma questão de uma prova recente do Enem. Então vem comigo aqui. Presta atenção como que se resolve essas questões sem grandes problemas, beleza? Só mudando as unidades. Então vamos lá. Então o vinagre vem sendo usado desde a antiguidade como um conservante de alimentos, bem como agentes de limpeza e condimento. Um dos principais componentes do vinagre é o ácido acético. E aí ele não deu a forma, mas já deu a massa molar para você, né? Mas é importante saber a nomenclatura de alguns ácidos usuais, como clorídrico, acético, sulfúrico, fosfórico, carbônico, beleza? Mas enfim, nesse exercício já tem a massa molar. Lembra lá? Massa molar é sempre a massa daquela substância para 1 mol de moléculas daquela substância. Então, significa que se você pegar 6 vezes 10 a 23 moléculas de ácido acético, você tem 60 gramas. Ou seja, se você pegar 1 mol de moléculas de ácido acético, você tem 60 gramas, tranquilo? Cuja faixa de concentração deve se situar entre 4% e 6% m/V. Primeira coisa que você tem que se situar aqui. Que tipo de concentração o Enem está abordando? É uma porcentagem em massa, volume. Então, o que é 4%? É 4 sobre 100, massa, volume. Então, seria 4 gramas de ácido acético em 100 ml de vinagre. E os 6%? 6 gramas de ácido acético em 100 ml. 6% é 6 sobre 100, tranquilo? Massa, volume, é a massa em gramas em 100 ml de solução. Só que observe que, em geral, o vestibular não vai trabalhar com 100 ml, e sim com 1 litro, ou seja, com 1000 ml. Então, nós vamos primeiro fazer essa mudança, tá bom? Então, vamos lá. Em um teste de controle de qualidade, foram analisadas 5 marcas de diferentes vinagres e as concentrações de ácido acético em mol por litro. Então, observe que ele te deu uma informação em massa-volume, 4%, 4 sobre 100, 6%, 6 sobre 100, isso é sempre 100 ml, só que ele analisou as marcas e as concentrações apareciam em mol por litro, então está para 1000 ml e não 100 ml, então, ok? Então vamos lá. Se encontram no quadro, aí tem a amostra 1, 2 e as concentrações em mol por litro, tá bom? Então a amostra de vinagre que se encontra dentro do limite de concentração tolerado, olha como fica tranquilo, ó. Se liga. Primeiro, vamos para o vinagre. O limite de concentração é de 4 a 6%. O que significa, então, 4% m/V? Significa que você tem 4 gramas de ácido acético em 100 ml de solução. Como eu falei com vocês, pessoal, geralmente o vestibular vai trabalhar com 1 litro. E o texto conta que tem 100 mol por litro. Está aqui, ó. Beleza? Só que 1 litro não tem 100 ml. 1 litro tem 1000 ml. Ó. Então, em 1000 ml, qual seria a massa aqui? Essa massa daria 10 vezes mais, né? Então, seria uma massa aí de 40 gramas de ácido acético. Beleza, então isso tem 40 gramas de ácido acético em 100 ml, em 1000 ml, ou seja, em 1 litro. Só que no quadro, o quadro não traz informação para você em massa, e sim em mol. O quanto que tem em mol por litro. Eu sei que 1 litro tem 40 gramas já. E em mol? Aí é só você pegar a massa molar. O que significa a massa molar? Vamos fazer aqui do ladinho, tranquilo? Seria 60 gramas em 1 mol. No entanto, nós encontramos apenas 40 gramas, né? Então, qual é o número de mols que tem ali? Então, vai ficar 40 sobre 60, 4 sobre 6. 4 sobre 6 é a mesma coisa de 2/3, ou seja, aproximadamente aí 0,67 mol. Então, ter 40 gramas em 1 litro significa ter 0,67 mols por litro. Então, essa é a concentração mínima. No entanto, a questão traz um mínimo e um máximo. Um mínimo de 4% e um máximo de 6%. Nós vamos fazer esta mesma operação, pessoal, só que para uma concentração em porcentagem de 6%. Pegaram até aí qual é a ideia? Então, tudo que foi realizado para 4% vai ser realizado também para
6%, beleza? Então vamos fazer para 6%? Então vamos lá, o que significa o 6%? 6% seria 6 gramas de ácido em 100 ml de solução. Botando para 1 litro, ou seja, para 1000 ml, por quê? Porque o texto fala em mol por litro. Qual seria a massa? A massa seria de 60 gramas. Olha como fica simples. A massa molar é de 60 gramas para 1 mol, tem essa informação. Então, em 1 litro de vinagre, que tem uma concentração de 6%, significa que você tem 60 gramas. Então, você tem 1 mol de soluto. Tranquilo? Pronto, fizemos as transformações, né? Então, o 4%, o vinagre a 4% tinha 0,67 mol e o vinagre a 6% tinha exatamente 1 mol em 1 litro. Então, o vinagre que está correto, a amostra correta é aquela amostra que vai de 0,67, que corresponde a 4%, até 1 mol, que corresponde a 1%. E aí nós vamos ver quais alternativas que podem estar corretas. Aí, essa fica errada, né? Tem que ser de 0,67, aqui também fica errado. 0,15 está abaixo também, né? A amostra 4, 0,4 está abaixo. Então, a única que está entre 0,67 e 1 mol é a amostra 5. Então, viu como é tranquilo fazer essas transformações? Mas se você domina isso aqui, você tem questões garantidas no Enem todo ano. Então, vale a pena estudar isso aqui? Mais que vale, tá bom? Não perde tempo aí, já começa agora mesmo, beleza? Então, um abraço e até a próxima, beleza?